Certa vez questionaram Santo Agostinho com relação a onde encontrar a esperança, como alimentar a esperança. E ele respondeu: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina que não devemos aceitar as coisas como estão. E a coragem nos ensina a mudá-las. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em nossa região. Casas estas que estão sempre de portas abertas para instruir, informar e acolher todos aqueles que desejarem conhecer um pouquinho mais sobre esta doutrina que tanta consolação traz às nossas almas. Antes de anunciarmos o nosso convidado da tarde de hoje, nós queremos apresentar a nossa sugestão de leitura deste mês de fevereiro, que é o Livro dos Espíritos. Ao compor esta obra, Kardec se preocupou em apresentar a essência da doutrina espírita, mostrando o seu tríplice aspecto, ou seja, a ciência, a filosofia e a religião. A doutrina espírita é essencialmente cristã. Este livro está dividido em 4 partes. A primeira parte aborda a noção da divindade, a criação e os elementos fundamentais do universo. O segundo livro nos fala sobre o mundo dos espíritos, a sua relação com o mundo, entre o mundo material e o mundo espiritual. A terceira parte trata das leis morais, chamadas leis divinas ou naturais, às quais estamos todos submetidos. Temos a lei de adoração, a lei de reprodução, a lei do trabalho, a lei de igualdade. E a quarta parte nos fala sobre as esperanças e consolações, ou seja, ponderações sobre a vida futura. É o estado do espírito após o seu desencarne, as alegrias e os obstáculos que ele pode encontrar no plano espiritual. Viana de Carvalho, no livro Luzes do Alvorecer, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ressalta que este livro sustenta a realidade da vida após a vida e a justiça de Deus que paira soberana sobre todas as vicissitudes da humanidade. Então, quem ainda não conhece, vale a pena conferir o conteúdo deste livro. E para adquiri-lo, nós sugerimos que você, meu amigo, você, meu irmão de doutrina, procure na banca do Livro Espírita, situado na Avenida Alberto Browne, em frente ao número 48. E lá você vai encontrar um exemplar do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, vale a pena. O nosso convidado de hoje é Luiz Cláudio Alfradique, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para vir a esse programa. Luiz Cláudio, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco e nós esperamos que possamos ter uma tarde bastante agradável. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de darmos a nossa singela contribuição na divulgação dessa doutrina de amor. Então, antes de nós falarmos sobre o assunto que você tão bem escolheu, trata-se da realeza de Jesus, um assunto amplo, vasto, e que nós poderíamos ficar aqui bem mais de 1 hora conversando sobre ele. Nós gostaríamos que você, em rápidas pinceladas, nos dissesse
alguma coisa sobre a casa a qual você representa. O GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, é uma casa que já estamos caminhando para a terceira década e é situada ali na região oceânica de Niterói, mais especificamente no Cafubá. É uma zona de baixa renda, uma zona carente, onde, graças a Deus, estamos conseguindo fazer e contribuir de alguma forma, seja com a nossa creche, seja agora com o CVV, enfim, dentro do que é possível, é tudo sempre muito difícil, a gente sabe, fazer a nossa contribuição, evangelizando as crianças, enfim, dar um pouquinho de nós. Que bom, que bom. Então vamos lá, vamos tratar da realeza de Jesus. Em que momento Jesus foi questionado sobre o seu reino, o seu reinado? Nós encontramos esse relato no Evangelho de João 18, de 33 a 37. Jesus estava já preso. E o então governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, manda que o traga à sua presença. E ali Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se assim o fosse, o meu povo houvera combatido para que aqui eu não estivesse. Mas Pilatos não aceita e insiste na pergunta: mas tu és rei? E Jesus responde: tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para trazer o meu testemunho da verdade. E todo aquele que busca a verdade, ouve a minha voz. Hoje não temos a mínima dúvida de que naquele momento Jesus já tinha total conhecimento do que estava por vir. O seu martírio, o sofrimento, a execução no madeiro infame, diga-se de passagem, crucificação era a forma mais desonrosa que havia de execução destinada aos piores bandidos. Mas ele se doou ao martírio consciente da sua missão. Se doou por nós. Pois diante de centenas de pessoas, o Messias sucumbiu. No entanto, ao terceiro dia retornou, e por 40 dias seguidos foram dezenas e dezenas de novas aparições, confirmando tudo aquilo que ele havia dito. Ou seja, verdadeiramente dizendo que tudo que ele havia dito era a mais pura verdade. Muito bem. Mas teria sido Jesus um rei em sua passagem terrena? Depende de qual conceito de rei que a gente vai interpretar. Vamos às folhas, aos dicionários, e encontramos dois conceitos. O primeiro conceito diz que rei é um monarca, um soberano, que governa, comanda com seus exércitos uma faixa territorial, impondo ali a sua lei. Este tipo de rei, certamente Jesus não foi. Mas era este tipo de rei que Pilatos perguntava a ele se ele era. E era também este tipo de rei que o povo judeu esperava que ele tivesse sido, aquele que iria libertar o povo. Não, esse verdadeiramente não. O outro conceito de rei que nós encontramos são considerados reis as pessoas que, por suas características, por suas qualidades, se sobrepõem a todas as demais. Exemplo: Pelé, rei do futebol. Elvis Presley, rei do rock. Por este conceito, Jesus foi, é e sempre será o maior de todos os reis que passaram pela terra. Pois a sua passagem terrena, de apenas 33 anos, foi tão absoluta, foi tão importante, que dividiu a história em dois. Ele não coube na história do planeta, dividindo a história em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E continua atual.
Sempre atual. Sempre atual. Sempre atual. Nós sempre temos algo para aprender sobre a vida de Jesus, sobre os seus ensinamentos. Então eu te pergunto, por essa definição de rei, qual teria sido a característica da realeza de Jesus? Ah, sim. A realeza de Pelé, desde pequeno, era a da bola. A de Jesus, a do mérito moral, da autoridade moral, do amor, da caridade, do perdão, do exemplo. Uma realeza totalmente diferente de todas as outras. Em toda a nossa história, tivemos milhares de reis. A grande maioria sequer sabemos os nomes. Alguns marcaram com os seus nomes na história, seja com os bons atos ou com as atrocidades que cometeram. Mas nenhum deles prolongou o seu reinado por um único segundo após a sua morte. Com Jesus, não. A sua realeza foi tão absoluta que, após a sua morte, o seu reinado não só continuou, o número de seguidores ao longo das décadas e dos séculos, ele foi aumentando em número, à medida que a população foi aumentando, mas também em qualidade. Pois ao longo dos séculos fomos ganhando mais intelectualidade e começamos a cada vez mais conseguir entender a profundidade dos seus ensinamentos. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos os ensinamentos de Jesus, mais nos apaixonamos por ele e com mais força o seguimos. Na literatura kardeciana, nós encontramos esta confirmação? Encontramos no próprio Livro dos Espíritos, que você muito bem recomendou, é o início de tudo para a gente, na questão de número 625. Allan Kardec pergunta aos venerandos qual o tipo mais perfeito Deus dispôs aos homens para que lhe servisse de guia e modelo. E os espíritos respondem numa única palavra: Jesus. É a menor resposta de todas as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, mas ao mesmo tempo a mais absoluta e inquestionável. E você pode nos indicar alguma outra citação quanto à autoridade de Jesus? Sim, são diversas. Uma que sempre me vem à mente, ela está na obra A Caminho da Luz, de autoria espiritual de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, psicografia através das mãos maravilhosas de Chico, onde ele cita que Jesus é o governador supremo do nosso planeta. Mas, no entanto, ele não é o governador supremo do nosso planeta há 2000 anos, e sim há 4 bilhões e meio de anos. Pois Jesus, um espírito puro, já naquela ocasião, há 4 bilhões e meio de anos, e recebeu, sim, a missão de participar da própria criação do planeta Terra. Assim, Jesus trabalha incansavelmente por nós somente há 4 bilhões e meio de anos. Diz Emmanuel que sob as mãos misericordiosas de Jesus repousam o destino da humanidade. E existe um trecho também nesse livro, é o meu livro de cabeceira também. É lindo, gosto ele, né? demais. Em que Emmanuel diz o seguinte, que Jesus precisou adensar o seu perispírito, sem dúvida, para poder reencarnar. Imagina, um espírito puro realmente precisou adensar para poder chegar aqui. E participar conosco nas nossas condições. Então, você falou sobre a autoridade de Jesus, né? E qual seria a qualidade de Jesus como espírito puro? O que seria um espírito puro? Sim, espírito puro é o mais alto grau possível de evolução de um espírito. Todos nós fomos criados pelo Pai, simples e ignorantes, destinados à perfeição. E assim vamos a cada encarnação, vamos nos evoluindo, até que um dia chegaremos à mesma condição de espírito puro. Espíritos puros
acima deles somente o Pai. Eles são, por isso, os embaixadores de Deus, responsáveis pela harmonia do universo. São os que atingem a felicidade plena. Mas esta felicidade plena não é aquela felicidade contemplativa, ociosa, como a gente via nos desenhos animados, deitado sob as nuvens macias ao som das harpas dos anjinhos. Não, muito pelo contrário. É uma felicidade dinâmica, pois os espíritos puros, eles trabalham incansavelmente para auxiliar as demais ordens de espíritos para que consigam chegar à condição de espíritos puros. A definição que encontramos no Livro dos Espíritos para Espíritos Puros está, salvo engano, na questão 112 do Livro dos Espíritos, em que diz: os espíritos puros são aqueles que não mais sofrem influência da matéria. Eles conquistaram a superioridade absoluta, intelectual e moral sobre todas as demais ordens. Por isso, são eles que nos auxiliam para que possamos cumprir o que está na carta de Paulo, de atingirmos um dia a felicidade de estar face a face com Jesus. Muito bem. Toda realeza apresenta os seus sinais. Você poderia citar alguns desses sinais? São diversos, são diversos. A realeza de Jesus, na realidade, para colocarmos os sinais, precisaríamos relatar os 33 anos, porque todos os dias da passagem terrena de Jesus são dias fantásticos, sempre com ensinamentos, com exemplos, sempre com surpresas agradáveis, seja nos milagres, seja nas curas. Mas vamos ao primeiro sinal. O primeiro sinal da realeza de Jesus é na própria concepção, uma concepção totalmente diferente de todas as outras que tenhamos tido ciência. Uma concepção anunciada por um anjo. Mas anunciada a quem? Anunciada a 2 outros anjos encarnados para que pudessem cumprir a missão de serem os pais terrenos de Jesus, Maria e José. Nesta concepção, nessa anunciação, foi dito inclusive o nome que o mestre gostaria de ser chamado. Chamar-se-á Jesus, que quer dizer Salvador ou salvação, dependendo de como se coloca a palavra. Este é o primeiro grande sinal da realeza de Jesus. Encontramos também no próprio nascimento de Jesus. O espírito mais evoluído, ligado ao nosso planeta, um espírito puro, o mais poderoso, escolhe como local de nascimento a manjedoura, num estábulo, na palha humilde, na companhia de outros animais primitivos, domésticos, mas animais também criaturas do Pai. Mas por que a palha? Porque Jesus quis absolutamente, no primeiro momento, plantar ali, fincar ali a sua bandeira da humildade. Humildade que vem a ser a matriz de todas as virtudes. Nenhuma virtude é verdadeira se faltar a humildade. A caridade sem a humildade não é caridade. O perdão sem a humildade não é perdão. Assim, vemos que a humildade é a grande virtude que consegue enfraquecer o maior dos nossos obstáculos, o orgulho. Ele e toda a sua família de maus sentimentos, egoísmo, vaidade, ganância e assim vamos. Alfradique, nós vamos pedir licença a você para fazermos um pequeno intervalo e voltamos com esse assunto tão interessante. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura
para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vamos dar continuidade à nossa entrevista com o Luiz Cláudio Alfradique. E você estava falando sobre os sinais que representam a realeza de Jesus. Sim, sim. Como dissemos, toda realeza apresenta os seus sinais. Os nossos reis mortais ficaram aí, como falamos, ficaram marcados pelos seus bons atos, alguns, outros pelas suas atrocidades. E a realeza de Jesus ficou marcada com tanta coisa bela, com tanta coisa linda. Como falamos há pouco, a humildade que ele fincou já no primeiro momento. Sem humildade não conseguimos nada. E em todas as passagens de Jesus, todas, absolutamente todas, ele nunca faltou com humildade, muito pelo contrário, sempre usando do exemplo como instrumento de marcar, de educar. Um outro sinal, ainda na sua fase inicial, nos é apresentado numa obra lindíssima de Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, chamada Pontos e Contos. Só para a gente recordar, Humberto de Campos, que no início do século passado foi um escritor muito conceituado e tinha por característica conseguir contar, relatar com riquezas de detalhes os fatos. Quando retorna à pátria espiritual, é convidado justamente para usar esse talento na narrativa de momentos especiais da passagem de Jesus com as suas obras. Iniciou com o Boa Nova, esse Pontos e Contos também é fantástico. E Humberto de Campos nos relata que naquela ocasião e naquela região havia uma tradição, para não dizer um rito, em que os pais levavam um filho ainda novo, pequeno, ao templo, para que ali ele fosse, por um sacerdote, apresentado a Deus, e depois, em nome de Deus, o sacerdote o abençoaria. Maria e José cumpriram a tradição e levaram Jesus ao templo. Ao chegar no templo, estavam lá os sacerdotes reunidos de pé, conversando. Dentre eles, Simeão. Simeão era um dos sacerdotes mais idosos, um homem de um coração boníssimo e de uma mediunidade extremamente sensível. Estava Simeão de costas para a entrada do templo e ele sentiu que algo diferente havia acontecido. Virou-se e viu Maria e José trazendo o menino Jesus. Ele imediatamente deixou os outros falando e se dirigiu objetivamente
a eles. E quando deparou-se com a criança, a sua emoção foi total. Pegou a criança em seus braços, caminhou alguns passos para ficar distante de Maria e José e começou a travar com aquela criança um monólogo, um desabafo, colocando para fora toda a sua ansiedade. Ó divino infante, finalmente tu chegastes como o prometido. Vieste, Senhor, para implantar o reino de Deus entre nós. Mas não compreendo, Senhor, como poderás implantar o reino de Deus se escolhestes a palha humilde para o seu nascimento? Vejam a sensibilidade mediúnica de Simeão. Ele não sabia se tinha Jesus nascido na palha humilde, mas isso lhe veio. Como poderá, da palha humilde, onde não terá ninguém que por ti lute, cumprir a vossa missão? Por que não escolhestes nascer na casa de Augustos, junto ao poder, para que ali, próximo ao poder, pudesse, sim, usar do poder em benefício do nosso povo? Por que não como Moisés, que se aproximou imediatamente da casa do faraó? Ó Senhor, por que não na casa dos magistrados, onde poderia aprender a escrever livros, criar leis mais brandas e justas, amenizando o sofrimento de nosso povo? Como, Senhor, poderá desenvolver a oratória que supere os maiores oradores de Roma e de Atenas? A criança se aconchega e bate no peitinho, no peito, com a mãozinha no peito de Simeão. Simeão colocou o seu desabafo para fora, mas hora nenhuma perdeu a fé e a alegria de estar ali, segurando o Messias. Retorna a Maria, entrega-lhe a criança, na certeza de que não havia nada a ser apresentado, pois ele era a apresentação. Não havia o que ser abençoado, pois ele nos abençoaria. Só um detalhe, esse rito, ainda hoje as nossas co-irmãs, algumas religiões evangélicas, algumas igrejas evangélicas, ainda hoje fazem isso da apresentação da criança através dos pastores. Continua o relato de Humberto de Campos. Algum tempo depois, Simeão desencarnou. E ao chegar de retorno à pátria espiritual, Simeão é recebido por um benfeitor amando do mestre, dizendo que em nenhum momento ele deixou de responder às indagações de Simeão naquele dia, pois quando batia com a mãozinha no peito de Simeão, respondia-lhe que o reino de Deus será implantado através dos corações dos homens. Olha que coisa linda. Lindo. Que coisa linda. Profundo. São obras para quem deseja conhecer detalhes da passagem terrena de Jesus, as obras de Humberto de Campos e do espírito Amélia Rodrigues também, aí pelas mãos de Divaldo Franco, são excelentes. Vamos colocar 12 anos à frente? Continuamos com os sinais? Sim. Os sinais da realeza de Jesus. Jesus, 12 anos, um menino como qualquer outro menino. Estava Maria no final de tarde, nos seus afazeres, e vê os meninos retornando das atividades. E, de repente, ela percebe que Jesus não estava junto deles. Preocupada, como qualquer mãe, vai até os meninos e diz: onde está Jesus? Senhora, Jesus essa tarde não estava conosco. A mãe se preocupou mais ainda, chamou por José e foram à busca de Jesus. Procura aqui, ali, acolá, até que encontraram Jesus no templo, rodeado pelos doutores da lei, que estavam ali há horas extasiados, como um menino de 12 anos,
sem escolaridade, respondia a todas as perguntas sobre a lei mosaica, sobre a lei de Moisés. Não só respondia, como acabava por explicar, por dar sentido, trazer reflexões que até então muitos deles não tinham alcançado. Preocupada, Maria chama por Jesus. E quando Jesus chega, obedientemente, diz: Jesus, o que você está fazendo? Minha mãe, não te preocupes. Estou cuidando das coisas de interesse do meu Pai que está no céu. Era Jesus totalmente consciente da sua missão, em plena missão. E assim foi por toda a sua juventude, até chegar à vida adulta. Aquelas que nós mais conhecemos os fatos, os milagres, as curas, os ensinamentos, como enfrentar as dificuldades. Mas ficaríamos aqui, como você disse, horas falando sobre os momentos especiais. Mas um determinado momento muito me chama a atenção, sempre me chamou, desde que eu li uma outra obra que é Leitura Obrigatória, há 2000 anos. 2000 anos. Lindíssimo. Muito. Onde o benfeitor Emmanuel, novamente pelas mãos de Chico Xavier, ele vem a relatar nesta obra a sua própria encarnação há 2000 anos, quando Jesus estava encarnado. Ele, Emmanuel, na figura de um poderoso e orgulhoso senador romano, Públio Lentulus. Mas ele relata não somente a sua encarnação, como também a de Chico Xavier, Sim. na figura de Flávia, a filha do senador. E então, nos seus relatos, eles residiam na sede do Império Romano, ele que gozava de muito poder, até que em determinado ponto, Flávia contrai a lepra, naquela época totalmente incurável, e o imperador Tibério não só prestigiava muito o poder, a influência de Públio, como tinha uma estima pessoal por ele. Chama Públio e diz: Públio, conheces a estima que tenho por ti e pela tua família. Sei do sofrimento da pequena Flávia. Por isso, estou designando-lhe a alto cargo na Judéia, para que você possa se transferir honrosamente para lá. Pois o clima da Judéia será muito mais favorável à doença de Flávia, onde irá amenizar os seus sofrimentos. Ele, como um pai amoroso, agradece ao imperador e se transfere para a Judéia. Ele, Flávia, a sua esposa Lívia e o pequeno Marcos. Lá, devidamente bem instalados e com todo o poder que o cargo lhe trazia, muito rapidamente, Lívia, que era uma mulher de muito bom coração e uma mulher extremamente humilde, Lívia conquistou não só a obediência, mas a fidelidade e a admiração do serviçal. Dentre os seus serviçais, alguns eram aqueles que nas suas horas vagas iam buscar os ensinamentos de Jesus. E traziam para Lívia e ela ia se encantando com aqueles ensinamentos, até que comentaram sobre as curas de Jesus. Curaram um cego, curaram um moribundo, curaram um aleijado. E como mãe sofredora, diante da doença da filha, não pensou duas vezes, ele poderá curar Flávia. E foi pedir a Públio que mandasse buscar o Nazareno para que pudesse curar a nossa filha. Públio não acreditava em nada disso. E do alto do seu orgulho disse: de forma alguma, nunca permitirei que um nazareno pise em nossa morada. Assunto morto. No entanto, algumas semanas passaram e Flávia agravou. Não mais saía da cama. O sofrimento era muito grande
E Lívia, nova e vestida, fez junto ao marido, em nome do amor que tinha por ela, e era muito. Públio era apaixonado por Lívia, e em nome do amor que tinha pela filha, que ele também amava muito, e ele acabou concordando com algumas condições, sem descer do seu orgulho, que ele não mandaria ninguém buscar, pois não queria que ninguém soubesse que o Nazareno viria à tua casa. Que ele mesmo procuraria saber onde achá-lo e o traria. E faria ao fim da tarde, no início da noite, pois não gostaria de ser visto em sua companhia. E assim ele fez. Foi, assuntou, procurou saber onde Jesus geralmente se encontrava ao final do dia, e era às margens do lago em meditação. E Públio foi sozinho para trazê-lo, mas preocupado, como irei identificar? Não havia foto. Como poderei falar com ele se ele não falar a minha língua? E não falava. Jesus falava o aramaico. Por mais de 1 hora perambulou, sem sucesso. Cansado, sentou-se a uma pedra e, de repente, no meio da penumbra, ver vindo em sua direção um homem de andar sereno, vestes alvas, cabelos longos aos ombros, castanhos dourados, em conformidade com a barba. O cabelo rigorosamente repartido ao meio, o que era a característica dos nazarenos. E quando aquele homem se aproxima e que os olhares se cruzam, nunca viu um olhar de tanta autoridade, autoridade de paz e de amor. Diante daquele olhar, Públio se põe de joelhos obrigatoriamente, a voz lhe engasga e ele chora copiosamente, como nunca houvera chorado em toda a sua vida. Jesus chega até ele, toca-lhe a fronte e começa a comunicar-se. No entanto, para a surpresa de Públio, não verbalizava. Os lábios fechados, a comunicação era mente a mente, de espírito a espírito, e disse: Senador Públio, por que não atendeste ao meu convite como todas as outras pessoas à luz do dia? Quanto à sua filha Flávia, não te preocupes. Quando voltares à tua casa, ela estará curada. E neste momento, Jesus eleva o olhar ao alto e começa a emanar seus fluidos, transfigurando-se. E diante daquela visão, Públio não resiste e desfalece. Acordando por volta das 21 horas, atordoado como quando a gente acorda de um sono profundo. E começou a lembrança a vir à tona e ele achou que era um sonho. Foi para casa e, para sua surpresa, Lívia não se continha de felicidade, pois a pequena Flávia andava de um lado para o outro, há dias que não saía da cama, em franco processo de cicatrização das chagas. E então, Públio Lentulus pergunta: o que você está tão feliz? O Nazareno curou a nossa filha. Ele esteve aqui? Eu não o vi, mas Flávia disse que estava em aflição quando sentiu uma mão sobre o seu peito, e que quando esta mão saiu, levou toda a sua dor, toda a sua aflição, e voltou à alegria. E Públio Lentulus, ali, não desceu do seu orgulho. E até o último dos seus dias, negou que houvera sido Jesus de Nazaré que tinha curado a sua pequena Flávia. É lindo isso. Muito lindo. Isso muito é muito lindo. A mim marcou profundamente, foi um dos primeiros livros que eu li, já faz algum tempo, e me marcou profundamente. Eu também li esse livro, tive a oportunidade de ler, e no primeiro momento me senti assim, extasiada. Depois reli mais 2 vezes, porque determinados fatos, né, narrados por Emmanuel, eu não tinha entendido muito bem, não tinha conseguido atingir a profundidade que eles tinham. Então, li realmente 3 vezes esse livro e me encanta cada vez que eu releio. Perfeito. É muito bom. Meu amigo,
nós queríamos agora que você relatasse as suas considerações finais sobre o tema. Essa história é tão linda, mas vem a pergunta que não quer calar. Como pôde Públio Lentulus recusar um convite de Jesus? Mas a pergunta que não quer calar não é esta. É, e nós? E quanto a nós? Que há 20 séculos estamos tendo este mesmo convite. Há 20 séculos temos acesso aos ensinamentos de Jesus. Há 20 séculos, cada vez mais, com mais capacidade intelectual de entendê-los. E se não aceitamos, se nós não vivenciamos os ensinamentos de Jesus em plenitude, é pelo mesmo motivo. É porque somos nós que ainda alimentamos o mais poderoso dos nossos adversários, que está dentro de nós mesmos. O orgulho. O orgulho e toda a sua irmandade de maus sentimentos, como falamos há pouco. A inveja, a vaidade, a ganância, a mágoa, o rancor, o desejo de vingança. Só existe um meio de aniquilar com o orgulho. A figura de linguagem é que orgulho e humildade se alimentam do mesmo alimento. Quanto mais nós alimentarmos a nossa humildade, mais forte ela fica e mais fraco vai ficando o orgulho, até que conseguiremos um dia dominá-lo e depois expulsá-lo. E quanto mais a humildade nos fortalece, mais naturalmente nós vamos vivenciando os ensinos de Jesus, saindo daqueles nossos caminhos tão tortuosos, ficando cada vez menos tortuosos, buscando a retidão, que nos levará à nossa sublimação. Como falamos há pouco, não há perdão verdadeiro sem humildade. Não há sequer o amor, pois o amor nos une naturalmente. E por quantas e quantas vezes vemos lares onde o amor estaria predominando, mas como fala ainda mais alto o orgulho, a disputa, o egoísmo. Me lembro agora de uma outra obra, Parnásio de Além-Túmulo. Parnásio, que quer dizer reunião de poetas. Esta obra onde alguns poetas famosos, após desencarnarem, continuaram produzindo diversas obras pelas mãos de Chico. Foi o primeiro livro editado de Chico. E lá encontramos uma pequena poesia da poetisa Alta de Souza, chamada O Senhor Vem, que eu peço licença para encerrar com ela, pois não. Porque nos fala tão alto sobre Jesus e diz assim: e eis que ele chega sempre de mansinho, faça sol, chuva ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem, Senhor, ao nosso amargoso torvelinho, traz às sombras da vida a claridade, e teus próprios sofrimentos pela impiedade foram as bênçãos de luz de seu carinho. Como o sol que dá a vida sem alarde, vem, Senhor, que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua, e é por isso que o homem continua ressurgindo das trevas a cada dia. Ressurgir das trevas a cada dia. Essa é a nossa missão, é o nosso objetivo, que possamos a cada dia, com todo esse ferramental que essa doutrina de luz nos dá, conseguir vencer a cada dia, um passinho além do outro, o orgulho, que é o nosso maior obstáculo. Luiz Carlos Alfradique, Cláudio Alfradique. Você não imagina a alegria que proporcionou a todos nós. Alegria nossa, nossa. Muito bom tema. E que nós tenhamos uma semana para refletir sobre ele e sobre as nossas ações
com relação a Jesus, está sempre tão presente na nossa vida. Sempre, sempre. Amigos da TV Zoom, até a próxima semana e que Deus esteja sempre conosco. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.